Olá, estudante! Seja bem-vindo! Mais uma aula de Educação Física, aula 14. Hoje nós vamos falar sobre músculo e exercício. Esse assunto está dividido em duas partes. Hoje nós vamos ter a parte 1. Então fica ligado aqui comigo. Lembra lá da aula da unidade 1, quando eu disse que tinha uma parte mais complexa lá, sobre metabolismo, e vinha também uma continuidade na unidade 2. Então a gente vai precisar daquela aula para entender algumas coisas aqui nessa aula de hoje. Eu sou a professora Elisângela, professora Iris, e vamos para a nossa aula que promete muita coisa legal. Vamos conhecer então um pouquinho mais? Acompanha aí comigo. Qual que é a nossa agenda da aula, professora Iris? Então nós iremos abordar aí a estrutura e a função do músculo. Na sequência falaremos aí sobre o exercício físico e o mecanismo de contração muscular. Bem mais à frente falaremos sobre a classificação e as características das fibras musculares e finalizando as fibras musculares e a produção de força no exercício. Vejam bem, então nós vamos ter 4 momentos de conversa aí, aonde que entra, professoras, a parte do metabolismo. A gente vai rever um pouquinho aqui nesse segundo momento, que é exercício físico e o mecanismo de contração muscular, e aí nós vamos lembrar um pouquinho do ATP, então já anota aí. E nós vamos reforçar nesses 2 últimos momentos, por quê? Porque o metabolismo energético vai estar diretamente associado com a questão das fibras musculares. Nós vamos entender por quê. Qual que é a nossa habilidade, então? Nós temos 2. A primeira é compreender a estrutura, a importância e a função do músculo esquelético. Olha o termo aqui, músculo esquelético, no processo de produção de força no exercício físico. Então, nós vamos entender como que esse músculo é utilizado para a produção de força, para a produção da contração muscular, que nós utilizamos no exercício físico. E na habilidade 2, professora Iris? Nós temos agora que vocês irão descrever o processo de contração e as adaptações fisiológicas que ocorrem no músculo com a prática regular do exercício físico. Perfeito! Então aqui, ó, vejam bem, além de compreender o processo, a gente também vai entender quais são as adaptações que ocorrem no músculo à medida que a gente vai inserindo essa prática regular. Então vamos começar a nossa conversa. O primeiro ponto aqui é sobre a estrutura e a função do músculo e nós vamos vir aqui para a gente refletir um pouco desse assunto. Falar de músculo vem um pouco da biologia. É um pouco da biologia. Você não vai dizer, professora, eu nunca vi esse assunto. Porque você já viu ou na ciência, quando você estava lá no ensino fundamental, ou você já viu na aula de educação física de ensino fundamental também, que alguns professores acabam trabalhando de uma forma mais introdutória, ou você viu na biologia. Então, falar da estrutura, função do músculo não é algo mais novo, né? O que é novo? A gente entender que nós vamos tratar o músculo esquelético. Então, nós vamos tratar um músculo que vai estar preso lá por tendões, vai estar ligado aos ossos e nós vamos entender como que ocorre o trabalho de força, o movimento corporal. O movimento por si só, a gente já tem nessa junção aí desses 2 itens, né? Ossos e músculos. E aí nós vamos entender também nesse primeiro momento o quão importantes são os músculos para o movimento diário, não só para o exercício físico, para a sustentação do nosso corpo, a postura corporal, então a gente vai refletir. Então vejam bem, nesse primeiro momento nós vamos trazer essa revisão, vamos conhecer os tipos de músculo e nós vamos dar destaque ao músculo estriado esquelético, que é o músculo que nós utilizamos no exercício físico. Então fica comigo aí sem piscar, depois a gente volta falando do segundo momento que vai associar ali com o metabolismo. Então fica ligado porque tem coisa muito legal aí. Continua de olho na tela. Então nós temos aqui em relação à estrutura. O que nós temos sobre os músculos esqueléticos, professora Iris? Eles estão presos aos ossos, né? A gente já mencionou isso logo de início, e por meio de um tecido conjuntivo que é robusto, os quais são chamados de tendões. Perfeito. Então, nós já remetemos nessa abordagem logo no início. Então, aqui a gente tem o osso, essa partinha mais branca aqui são os tendões, e você vê que na sequência já tem um músculo ali preso, né? E esse músculo, ele é dividido em camadas. Então, a gente vai ter a camada epimísia,
epimísio, e aqui o epimísio é a camada mais externa, vocês vejam aí pela imagem. Nós temos o perimísio, que é a camada ali que já vai envolver a parte mais interna, mas não totalmente interna ainda, né? Porque a gente vê aqui que ele vai envolver um grupo de fibras musculares, um feixe de fibras musculares, e nós temos o endomísio. O endomísio é que vai envolver uma fibra muscular. Então, nessa estrutura aqui desse desenho, a gente vê um grande músculo envolto pelo epimísio, a gente vê vários conjuntos aqui de fibras envolto pelo perimísio, e nós temos uma fibra que é a nossa célula muscular. Lembra lá do metabolismo, que eu disse que vai acontecer dentro da célula muscular? Então, nós estamos falando aqui da fibra, ó. Então, dentro dessa fibra acontece lá a produção de energia e o processo de contração muscular. Então, aqui a gente já tem a estrutura anatômica desse músculo, entendendo como que vai acontecer essa produção de força. Então, vamos seguir. Nós temos alguns tipos de músculos. Vejam bem, a gente vai ter o liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O liso vão ser os músculos ali da parte do sistema digestivo, né? Então, é um músculo lá do nosso sistema digestivo. O cardíaco, como o próprio nome fala, é um músculo cardíaco. Então, é um músculo também que vai realizar todo aquele trabalho, né? O nosso coração, ele é um músculo. Mas o qual que interessa na aula de hoje? É o estriado esquelético. O estriado esquelético é o músculo ali que tem distribuído em todo o nosso corpo. Nós já entendemos que ele é ligado ao osso e aos tendões. Então, é esse que nós vamos estudar na aula de hoje. Sobre o estriado esquelético, o que a gente tem para dizer, professora Iris? Que o corpo humano, ele contém aí mais de 600 músculos esqueléticos, os quais eles constituem de 40% a 50% do peso corporal, né, de uma pessoa. Perfeito. Então, vejam bem, anotem essa observação aqui para a gente poder começar, então, a problematizar a função do músculo. Vejam bem, o músculo é uma massa orgânica e nós já entendemos que ele é orgânica, por quê? Porque tem proteínas. Lembra lá do metabolismo? Então, ele é constituído lá por proteínas. Então, é uma massa orgânica. Essa massa orgânica vai envolver o esqueleto, vai revestir e proteger os órgãos. E aqui a gente já consegue visualizar a função do músculo. Então, ele não é só, não tem só uma função, por exemplo, de energia, porque à medida que a gente vai lá e usa os aminoácidos, a gente está usando o músculo. Lembra que eu falei isso na aula de metabolismo? Então, aqui a gente tem, ele vai revestir o esqueleto e vai proteger os órgãos. Então, aqui, professora Iris, a gente já começa a ver que a importância do músculo não só para o movimento. Sim. A gente vê o músculo importante na questão de revestir o esqueleto, proteger nossos órgãos e também na produção de calor. Nós vamos ver mais adiante que ele vai ser fundamental para a produção de calor, para a postura corporal. Então, é muito importante a gente estudar o músculo estriado esquelético e entender o quanto que é importante também a gente fortalecer ele, fazer exercício e trabalhar o fortalecimento muscular. Viu como é importante? Então, vamos aprender um pouquinho mais? Bora lá. Continue comigo. Nós temos esses músculos, então, responsáveis pelo movimento. Fato, movimento, músculo vai produzir força, vai produzir contração muscular, logo vai estar associado ao movimento. Esse movimento, ele pode ser o quê, professora Iris? Ele pode ser voluntário e pode ser também involuntário. Lembrando que quando eu falo de involuntário, eu estou referindo lá aos movimentos do coração, que é o músculo cardíaco, mas a gente não controla ali a contração, né? As batidas ali, os movimentos de contração e relaxamento. Diferente, por exemplo, de um movimento voluntário, que eu posso controlar. E aí nós vamos dar um exemplo. Vem aqui comigo para a gente entender melhor. Então, eu estou aqui conversando com você, professora Iris também, o nosso coração está batendo. A gente não está controlando aqui o movimento do nosso coração. Mas eu posso, por exemplo, pedir para a professora Iris fazer um movimento aqui comigo, ó.
Esse movimento de contração e relaxamento, que nós chamamos de rosca direta, esse movimento aqui eu controlo. Eu vou controlar a fase de extensão e vou controlar a fase de contração. Para que esse movimento aconteça, eu tenho que emitir um sinal. Então, meu sistema nervoso vai mandar um sinal para o meu músculo e aí eu vou contrair e eu vou relaxar. Então, esse movimento ele é voluntário. Eu consigo, mediante sinais elétricos, impulsos elétricos, mandar os comandos. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso e a importância desse movimento voluntário ser controlado. Então, fica comigo aí que a gente tem mais coisa legal para trabalhar nessa aula de hoje. Vamos seguir. E aí nós temos então que ele vai possibilitar o movimento do quê? Quando se fala de movimento, professora Iris? Ele vai possibilitar os movimentos dos órgãos, das articulações e até mesmo do esqueleto. Então nós já vimos anteriormente que ele é importante, né, para o esqueleto, ele é importante para os órgãos e agora nós entendemos que ele também é importante para as articulações. Resumindo, qual que é a função então, professoras? Eu ainda não consegui pegar. Então anota aí, pega o teu caderno e anota. Então a gente tem função do músculo esquelético. Vai estar relacionada ao quê, professora Iris? Gerar força para a locomoção e para a respiração, gerar força para sustentar essa postura e produzir também calor durante esses períodos aí de estresse ou até mesmo de frio. Perfeito. Então vamos aqui para a gente conversar sobre essa questão também, porque isso sempre cai em avaliação. A professora sempre pergunta sobre isso. Então vejam bem, a gente está falando da geração de força. Vocês viram que a palavra-chave, gerar força, apareceu ali em todos. Mas essa força vai ser para quê? Para eu respirar, para eu me locomover, para sustentar meu corpo. Lembrando que quando você tem ali, você vai caindo com a sua postura, ficando encurvado, provavelmente é o quê? Você está com pouca sustentação ali de músculo, teus músculos da região cervical, da região torácica, lombar, não vão estar fortalecidos, a tendência é o teu esqueleto arquear. Então, eu preciso dos músculos para sustentação corporal. E eu também vou utilizar os músculos para a produção de calor. Então, vejam o quanto que é importante a gente estudar esse assunto. E o quanto que é importante o aluno da mediação fazer exercício. Exato. Fortalecer esse músculo. Exato, porque às vezes ocorre uma situação inesperada e às vezes você não tem sustentação suficiente. A musculatura está flácida e você não consegue sustentar o movimento. Lembrando que peso magro é músculo, peso gordo, gordura não sustenta. O músculo, o esqueleto, ele vai ser sustentado pelo músculo e não pelo peso gordo, que é a gordura. E sobre isso a gente tem que cuidar. Vamos seguir porque a gente tem mais coisas para falar e nós vamos falar também das propriedades desse músculo. A gente já viu a função, agora nós vamos ver quais são as propriedades dele. Acompanha aí comigo. Então, relacionado às propriedades, nós temos a primeira, que é qual, professora Iris? A primeira aí é a excitabilidade, que ela é uma capacidade de recrutar essas fibras musculares com mais rapidez. Então, vejam bem, vamos lembrar a excitabilidade aqui, pensando naquele movimento de rosca direta, que eu estava demonstrando com a professora Iris. Então, essa excitabilidade, ela está associada ao quê, gente? Ela está associada a esse movimento de mandar o sinal nervoso, né? Lá para a fibra. Então, é a capacidade de excitar essa fibra para a contração. Ou seja, provocar esse músculo aí para que ele trabalhe rapidamente. Exato. E nós temos aqui a contratilidade, que é a capacidade de gerar tensão. A tensão, quando a gente fala, a gente está referindo à capacidade de força. Então, quanto mais contrátil for aquele músculo, maior a capacidade de força dele. É lógico que a contratilidade é uma capacidade, uma propriedade que a gente tem que desenvolver. E aí o treinamento vai fazer com que esse músculo fique mais contrátil. Qual que é a outra, professora Iris? Extensibilidade, ou seja, ela é uma capacidade que vai alterar aí o comprimento, né, para além do repouso.
Perfeito. A extensibilidade nós também conseguimos visualizar no movimento quando eu tenho a extensão completa, pensando lá rosca direta, mentaliza aí comigo. Rosca direta, movimento de extensão. Então, naquele momento ali, meu músculo, ele alongou, né? Ele ampliou o seu comprimento. Então, é um movimento de extensão, extensibilidade daquele músculo. E nós temos a contratilidade, que é o movimento de contração, capacidade de gerar a força. E para fechar, nós temos a elasticidade. Então, essa elasticidade é a capacidade do músculo voltar ao seu comprimento de repouso. E aí já dá para ter uma noção, né, prof? Como que é produzido esse movimento, né? Essa extensão e essa flexão, né? Então, a gente faz o movimento, o músculo se estender, mas também esse movimento, esse músculo precisa voltar, né? Então, ter essa elasticidade trabalhada, essa contração, esse relaxamento e essa extensão indo e voltando. Perfeito. Então vejam bem, quando a gente vai falar do mecanismo de contração muscular, que vai ser o nosso próximo tópico a seguir, então a gente já vai ver que nós temos uma etapa de contração, uma etapa de relaxamento. Nós vamos entender que dentro daquele músculo que eu mostrei logo no início da aula, que tem as 3 camadas, a gente lá na fibra muscular, que vai ocorrer todo o processo de contração. Mas o que eu quero chamar a atenção para você? Que se eu tenho aqui, por exemplo, um grande músculo, vamos citar um exemplo de um grande músculo, o músculo da perna, o nosso quadríceps aqui, é um grande músculo. Então você imagina que para eu poder ativar todas as minhas fibras aqui da minha coxa, por exemplo, eu preciso de um sinal ali, de um potencial de ação, de um sinal elétrico muito grande. Se eu for treinado, eu vou conseguir trabalhar meu músculo na íntegra, conseguir realizar o exercício, ok. Se eu não for treinado, eu não vou conseguir realizar muito. Eu vou realizar um pouquinho e logo vou fadigar. Isso está associado ao quê? Justamente à capacidade que nós temos de excitar aquele grupo muscular, pensando aqui o músculo da minha coxa, da coxa da professora Iris. A capacidade de eu excitar esse músculo vai fazer com que eu produza mais ou menos força. O que acontece? A pessoa que é sedentária, ela vai ter uma baixa produção de força. Mas por quê, professora? Porque ela não tem essa excitabilidade desenvolvida, que nem tem o treinado. Então, automaticamente, ela não vai conseguir. Digamos que ela tenha lá 15 feixes de fibra. O que são os feixes, professora? Lembra lá o envolto, o músculo todo, e nós temos os conjuntos lá de feixes. Eu mostrei no desenho para você. Então, ela não conseguiu ativar todos aqueles feixes. Então, logo a produção de força dela vai ser diminuída. Então, anota aí. Quanto mais unidade motora eu ativar, maior minha produção de força. E a unidade motora é o quê? Esse conjunto aí de fibras musculares inervada pelo neurônio. Eu vou pegar o braço aqui da professora Iris só para a gente ilustrar. Imagina aqui que isso aqui é o músculo, na verdade é o músculo da professora, e eu tenho aqui um neurônio inervado. Esse neurônio aqui é o que vai passar o sinal elétrico. De onde que vem esse sinal elétrico, professora? Lá do sistema nervoso. Ele vai chegar, nós temos o motoneurônio. Esse motoneurônio vai passar essa carga elétrica. Com essa carga elétrica, esse músculo vai excitar. Só que ele vai passar por esse processo de excitação conforme a tua treinabilidade. Se tu não for treinado, tu não vai ter força suficiente para fazer o movimento. Se tu for treinado, tu vai conseguir fazer normalmente. Então, a ideia é treinar o teu músculo para que essa excitabilidade seja desenvolvida, ok? Vamos seguir? Continua aí que tem mais coisas para a gente falar. Aí nós vamos entrar agora no segundo momento, que é sobre o que, professora? Sobre o exercício físico e o mecanismo de contração muscular. Perfeito. Essa daqui, gente, eu me empolgo e não vou passar o tempo da aula hoje com vocês, eu prometo. Vamos lá, então. Como que ocorre essa contração? Então, lembra aqui o movimento do braço da professora Iris, né? A professora já antecipou, mostrei para vocês. Então, aqui eu tenho uma posição, o músculo aqui, numa contração. Olha aqui o motoneurônio, gente. Neurônio inervando o músculo. Então, aqui eu tenho um estímulo do sistema nervoso. Lembra? O sistema nervoso foi avisado que ele vai contrair, o músculo vai contrair. Então, aqui eu tenho um sinal
elétrico, o estímulo, que nós chamamos de potencial de ação, sendo passado ali, né, pelo motoneurônio até chegar no músculo. Quando eu tenho esse estímulo, o que que acontece? Vai haver a contração muscular. O que que é a contração muscular? Nada mais, nada menos do que a produção de força. Então, vejam bem, quando eu faço o processo de encurtamento, ou seja, eu aproximo o braço do meu antebraço, eu tenho então o processo de encurtamento. Nesse processo de encurtamento, acontece o quê? A produção de força. Vocês estão visualizando que o músculo ficou redondinho, contraído ali, né? Aproximou os segmentos ali. Então, a gente tem a produção de força, a contração nessa fase de encurtamento. Quando eu volto ao normal, estendo, faço a extensão desse músculo, você vê aqui que afasta, né, os segmentos, então a gente continua produzindo força, mas essa produção de força já é uma fase de alongamento. Então, a gente tem a fase de encurtamento e a fase de alongamento. E isso vai acontecer naturalmente durante todo o movimento corporal que a gente for realizar, não só em exercícios para braços, mas exercícios de corrida, exercícios que trabalham todos os grupamentos musculares. Por quê? Porque a gente gasta energia a cada contração e a cada relaxamento. Então, vamos voltar aqui de novo para a gente associar com a aula de metabolismo. Então, eu estou aqui, exercício, rosca direta. Vou chamar a professora Iris para fazer comigo, porque eu não vou fazer só, né? Então, nós temos aqui movimento de rosca direta. Nessa fase aqui, ó, eu tenho o alongamento. Quando eu aproximo, o encurtamento, contração, ok? Então, nessa fase, eu estou gastando o que para fazer esse movimento? O ATP. A mesma coisa se eu fosse fazer um agachamento. Agachei, eu tenho a fase aqui, vou fazer a fase de contração, subi, alonguei, contraí, alonguei. Então, eu tenho o mesmo movimento ali. A diferença é que vai mudar o quê? O músculo que vai contrair e o músculo que vai relaxar, ok? Em todos eles, a gente tem gasto de ATP. Tem o alongamento e tem a contração, onde vai ter o encurtamento também dos músculos, exato, né, gente? Exato. Para a produção aí desse movimento. Exato. Então, vamos seguir, porque tem mais coisa legal aí. Continua comigo sem piscar. Aí, aqui nós temos, então, como que acontece isso? Chegou a hora aqui da nossa aula, pensando e associando com a aula de metabolismo. Então, vejam bem. Aqui nós temos um grande grupo de músculo. Vejam que tem um tendão aqui no finalzinho. É um músculo grande, né? Um grupo bem grande. E nós temos os feixes de fibra. Vejam que desse feixe sai uma miofibrila. Professor, o que é miofibrila? Professora, não complica a minha vida. Miofibrila está dentro da célula muscular, nossa fibra muscular. Lá dentro da célula muscular, gente, tem o que nós chamamos de sarcômero. Olha, gente, sarcômero. E o que é esse tal de sarcômero, professora? É a unidade contrátil do músculo. Anota aí. Sarcômero é a unidade contrátil do músculo. É dentro desse sarcômero que fica onde? Dentro da fibra muscular. Dentro da célula muscular. É dentro desse sarcômero que eu tenho, então, o processo de produção, de contração para gastar o ATP. Então, lembrando que aí já são imagens bem microscópicas, né, prof? Isso. Então, isso aí é o que acontece lá dentro da célula. Então, a gente entendendo aquele ATP que a gente estudou lá na aula de metabolismo, que gera o ATP, quando ele está na forma de ATP, lembra que ele é utilizado, ele vira ADP? Então, é esse processo aqui, ó. Vamos entender um pouquinho como que começa. Então, nós temos lá no sarcômero um filamento grosso. Qual que é o nome desse filamento grosso? Anota aí. Miosina. Então, nós temos lá o filamento grosso, miosina. E nós temos o filamento que é mais fino, esse vermelhinho, que é a actina. Então, o processo de contração muscular, nada mais, nada menos, ele vai envolver duas proteínas. Anota aí. A actina
e a miosina. Como que acontece isso? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o exemplo do filamento grosso, que é a miosina. E aqui nós temos o exemplo do filamento fino, que é a actina. Vejam que a cabeça da miosina, olha aqui, gente, eu estou pintando aqui para você poder ver. A cabeça da miosina está acoplada na actina. Então, para ver o processo de contração muscular, eu preciso disso. Agora eu vou ilustrar aqui com a professora Iris. Vem aqui comigo. Então, vem aqui para a gente ilustrar na prática. Vamos dizer que eu sou a miosina e a professora Iris a actina. Então, eu sou o filamento grosso e a professora Iris o filamento fino. Então, nós estamos aqui distante. E eu vou estender meu braço para dizer que é a cabeça da minha miosina. Então, eu tenho que grudar, acoplar na professora Iris. Só que a professora Iris, ela tem uma proteína grudada nela aqui que não deixa eu acoplar nela. O nome dessa proteína é a tropomiosina. O que acontece? Para que eu possa grudar aqui na professora Iris, eu preciso tirar essa proteína daqui. Aí quem é que vem tirar ela? O cálcio. O cálcio vem, entra na célula, ele pousa aqui. No que ele pousa, o que acontece? A prof vira e aí eu consigo chegar aqui e acoplar. Quando eu faço esse processo de acoplar, é a hora que eu consigo puxar e fazer a contração muscular. Então, via de regra eu tenho lá o filamento grosso, filamento fino, miosina e actina. Para que haja contração, a cabeça da miosina tem que acoplar na actina. Quando ela acopla, há uma aproximação, uma contração, é o momento que há a contração e depois volta tudo normal no relaxamento. Então, esse é o processo. Então, eu vou precisar do cálcio também para que haja contração muscular. E simbolicamente bem grosso, prof, é como se a gente imaginasse aqui, ó, essas fibras deslizando, né? Vai fazendo esse processo de aproximação e de afastamento. Exato. Né? Então, a gente tem aqui essa miosina e essa actina, né? Se encontrando, se aproximando para a produção desse movimento. Perfeito. Então, vejam bem, resumindo, eu preciso para a contração muscular do estímulo nervoso, que vai vir lá do sistema nervoso, eu preciso do cálcio e eu vou precisar da actina e da miosina, ok? E essa contração vai acontecer aonde? No sarcômero. Ficou curioso com esse assunto? Se você fizer educação física, você vai aprender muito mais. Já vou fazer o marketing aqui. Então, vamos seguir, gente, que tem mais coisas pra gente falar. Acompanha comigo aí. Então, agora nós vamos seguir. E aí, no nosso slide, professora Iris, nós temos aqui, então, agora a classificação e as características das fibras musculares. Sim. Então, vejam bem, as fibras musculares, elas são uma mistura homogênea de vários tipos de fibras. Então, vejam bem, para falar de fibras, a gente precisa entender que o músculo esquelético, ele tem vários núcleos, vários tipos de estria. Isso é visível aqui, ó, na forma, né, que vai sendo traçado o músculo. A gente vê que são formas diferentes, né? O caminho é diferente, um é mais lateral, outro é mais diagonal. Então, os músculos vão ter vários núcleos e estrias transversais ali, dependendo do local que ele está. Ok, professora? E aí, quando a gente pensa o tipo de fibra, a gente precisa lembrar lá do metabolismo. Então, esse tipo de fibra, ele tem capacidade metabólica, os níveis de força, potência e resistência. Será que eles são iguais? Será que a mesma força que eu utilizo aqui no levantamento de peso é a mesma força que eu utilizo na corrida? Será que é a mesma, professora Iris? Não, vai haver uma diferençazinha aí básica, né, prof? E isso vai estar associado também com o sistema de energia. Lembra que a gente falou que eu tenho esforços que vão requerer mais força, mais potência, mais velocidade? Então, os tipos de fibra também vão estar diretamente associados aos sistemas de energia. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é, você sabe o que é hipertrofia e o que é hiperplasia? Então, quando a gente lembra dessas duas palavras, hipertrofia e hiperplasia, a gente também vai associar
as fibras musculares. Porque em uma a gente vai ter lá o crescimento, né? O aumento do tamanho e a outra o aumento dos números. Então, tudo isso está relacionado às fibras musculares. Então, o que a gente precisa anotar nesse primeiro momento relacionado às fibras musculares, professora Iris? Que as capacidades metabólicas, elas são diferentes e o nível de força, potência e resistência também são diferentes. Perfeito. Então, sabendo que são diferentes, a gente já retoma o assunto do sistema de energia. Lembra que de acordo com o tipo de exercício, eu tenho então um desempenho diferente. Então, de acordo com o tipo de fibra que eu tenho, e aí eu acho que você já ouviu essa expressão, a genética dele ajudou. Então, a genética ajuda. A genética é boa. Por isso, provavelmente ele tem uma fibra mais do tipo X, do tipo Y, então a genética ajuda. Então a gente já vê que tem uma especificidade. Aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos ver uma matéria falando um pouquinho sobre as adaptações, o que tem de benefício quando eu treino essas fibras, e aí eu vou voltar falando um pouquinho mais para vocês. Acompanhem comigo. Então, nós vamos continuar, né, professora? Vamos continuar agora. Vamos pensar aí nos tipos de fibra. Então, vejam bem, nós temos 3 tipos de fibra, já vou adiantar para vocês, o tipo 1 e o tipo 2, sendo que o tipo 2 nós temos divisórias. Tem alguns estudos que dividem até em 3 partes. Tem estudos que dividem em 2. Como assim, professora? Então, a gente tem tipo 1, aí nós vamos ter tipo 2A, tipo 2B, tipo 2C, ainda tem gente que coloca tipo 2X. Mas a professora não vai complicar tanto para vocês, não. Então, nós vamos lembrar. Tem 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. E nós vamos aplicar o sistema de energia, ok? Já dá para a gente ver a nossa matéria aí? Vamos acompanhar? Você sabe o que é hipertrofia e hiperplasia? Não? Então aí vai uma dica. As duas estão relacionadas aos processos celulares que envolvem a maioria dos sistemas corporais. A hipertrofia é um processo que ocorre a nível celular e está ligada ao aumento do tamanho do volume das células. Portanto, quando você sofre hipertrofia, não há desenvolvimento de células musculares, mas aumento das células que existem no corpo. Existem 2 classes da hipertrofia, a miofibrilar e a sarcoplasmática. A primeira leva ao crescimento devido ao aumento do número e volume das fibras musculares, enquanto que a segunda é a consequência do aumento do sarcoplasma, que é uma substância semilíquida que rodeia os músculos. Isso faz com que a potência dos músculos aumente. Na hiperplasia, o processo é diferente. Ao invés de aumentar o volume celular, o que acontece é um aumento do número de células. Com a hiperplasia, novas células são produzidas. O que aumenta é a cisão longitudinal das fibras, dividindo linearmente as fibras em 2. Por exemplo, um fisiculturista. Será que ele chegaria a este corpo apenas aumentando o volume das células musculares? Se é um fisiculturismo de alto rendimento, que tem um volume grande de massa muscular, sim, eles têm um volume, eles podem até chegar nisso. Porém, tem um fator primordial nisso, chamado genética. Tem gente que nasceu para isso, tem gente que tenta fazer isso. A hipertrofia é quando você tem um ganho do tamanho da célula. Um ganho. A hiperplasia é o número de células, porém tem um asterisco gigante na hiperplasia. Ainda é uma dúvida na ciência. O que se parece? Existe uma célula satélite que ela fica do ladozinho, uma célula pequenininha que fica do lado das células, e ela ocorre uma invaginação da célula e acontece um crescimento dela de outra fibra muscular. Então fica esse asterisco. Isso não quer dizer que é uma hiperplasia, porém, existem outros estudos que mostram que com o uso de hormônios acontece sim uma hiperplasia, que é o número de fibras musculares, o número de células. A hiperplasia só acontece em músculos já treinados. Não se pode encontrar pessoas destreinadas sofrendo o processo de hiperplasia. Afinal, seus músculos ainda não sofreram desenvolvimento suficiente para que possam se dividir linearmente. Normalmente é limitado em brancas e vermelhas, porém tem diversos tipos. Na tipo 2, por exemplo, tem vários tipo 2, tipo 2A, tipo 2B, tipo 2C e a tipo 1. Então a branca e a vermelha, elas são de características diferentes. Normalmente
A vermelha ela tem mais mitocôndria, ela consegue ter mais resistência. A branca não. O que acontece é que ela tem maior hipertrofia, a que não tem tanta mitocôndria. E a que tem mais mitocôndria, ela tem maior resistência. Nesse tipo de hipertrofia que tem, nesse tipo de fibra que tem a maior hipertrofia, são normalmente a tipo 2 que tem predominância nos fisiculturistas. Por isso eles têm aquele ganho de massa muscular exagerado. Já a que tem maior resistência são predominantemente nos atletas de resistência, como maratonista. Por isso eles conseguem fazer uma prova tão longa. Então vamos seguir. Voltaram na matéria? Sim. Gostaram da nossa matéria? Então vamos continuar a nossa explicação aí. Vamos lá. Então nós temos aqui, professora Iris, os tipos e características das fibras musculares. Sim. Então a gente tem aqui em relação ao tempo de contração, em relação ao sistema de energia, olha aqui de novo, viu que ele ia entrar nessa aula? Olha aí, o nível de resistência, o tipo de exercício físico e o nível de produção de força. Aqui são as características que a gente precisa considerar. Então, o tempo de contração é realmente o quanto que demora para aquele músculo contrair. Então, se eu falo do tipo 1 e o tipo 2, que eu já mencionei para vocês, né? E aqui nós temos tipo X ou 2B, que eu também mencionei, nós vamos observar o quê? Que a contração ela é lenta no tipo 1. E ela é lenta por quê? Porque está associada ao oxidativo. Lembra do sistema de energia que a gente trabalhou? E ela também tem uma alta resistência à fadiga. Mas por quê, professora? Lembra que ela produz mais ATP? Então ela consegue fazer o exercício por mais tempo. Então ela tem uma alta resistência. E qual que é o tipo de exercício recomendado? Aeróbio. E o nível de produção de força? Baixa. E no tipo 2A, professora Iris? Nós temos aí um tempo de contração intermediário, um sistema energético aí glicolítico versus oxidativo. Nós temos agora um nível de resistência à fadiga também intermediário. Já o tipo de exercício que é recomendado aí, ele é anaeróbio e aeróbio. E o nível de produção aí é também intermediário. Perfeito. Então aqui a gente já vê uma diferença e eu posso dizer para vocês que quem tem um tipo 2A, ele é premiado, porque ele consegue trabalhar tanto o glicolítico quanto o oxidativo. Esse é aquele que é bom de genética, que ele vai se dar bem, tanto em esforços anaeróbios quanto em esforços aeróbios. Ele vai conseguir transitar pelos dois. E aí nós vamos ter o 2X ou 2B, que o tempo de contração vai ser rápido. Então se ele fizer exercícios ali que sejam rápidos, de curta duração, ele vai se dar bem, se ele tiver uma predominância desse tipo de fibra. O sistema que ele vai utilizar é o glicolítico. Vocês percebam que o nível de resistência para ele suportar aquele exercício é baixo, então ele não vai suportar por muito tempo. O sistema de energia é anaeróbio e ele vai produzir muita força. Olha a diferença aí de um tipo de fibra para o outro. Um outro exemplo que nós temos aqui é essa predominância em alguns músculos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o músculo sóleo, que vai estar ali mais na região da panturrilha, no gastrocnêmio, ali perto do gastrocnêmio, e ele é um músculo fibras do tipo 1. Diferente, por exemplo, do tríceps braquial, que vão ser fibras do tipo 2. Se a gente for associar, significa o quê? Que esse aqui vai suportar esforços por mais tempo e esse outro aqui vai suportar esforços, vai produzir grande força, mas já não vai suportar por tanto tempo. O que mais que a gente tem para falar em relação aos tipos de fibra, professora Iris? Nós temos aí as fibras vermelhas e as fibras de contração lenta. Perfeito. Então, nós vamos conhecer as fibras por essas terminologias. Elas podem ser vermelhas ou de contração lenta. Elas também vão ter baixa capacidade de produção de força. Então, significa que se eu tiver que fazer treino com cargas altas, eu não vou conseguir porque ela tem baixa produção de força.
O que ela tem alta é a resistência à fadiga. Eu também vou observar que ela consegue trabalhar com o sistema aeróbio. Por quê? Porque ela tem muita densidade mitocondrial, então ela consegue trabalhar lá dentro da mitocôndria. Então eu consigo produzir energia na mitocôndria, que é a fase aeróbia lá do sistema de energia. Aí aqui nós temos alguns exemplos, né, de como que a gente pode transitar em relação à capacidade metabólica das fibras do tipo 1. Quais seriam essas capacidades, professora Iris? Então, ela traz uma eficiência na produção do ATP, com base na oxidação dos carboidratos e das gorduras. Perfeito. Ela também traz uma capacidade aí de manter a atividade muscular por um período mais prolongado, aumentando aí essa resistência muscular. Ela também possui uma elevada resistência aeróbia e também são recrutadas aí com maior frequência em exercícios de resistência de baixa intensidade. Então, o que ela vai ativar? O sistema oxidativo. Então, a gente fecha a abordagem dizendo: quero trabalhar o exercício aeróbio, eu tenho predominância de fibras do tipo 1. Que tipo de exercício é mais recomendado? Exercícios aeróbios. E aí, o que a gente precisa anotar em relação às fibras do tipo 1? Elas são recrutadas de forma predominante em desempenho de endurance. Por exemplo, a gente tem corridas, né, de longa duração, maratonas, e ela vai utilizar então 70 a 85% das fibras são fibras do tipo 1. Nesses casos aqui, ó, atividades aeróbias, maratonas e ultramaratonas. Então, eu já sei que um corredor maratonista, boa parte das fibras musculares dele são tipo 1. E aí nós vamos chegar nas fibras do tipo 2. Qual que é a característica dela, professora Iris? Essas fibras, elas são de contração rápida e também agora elas são fibras brancas. Então eu posso conhecê-las tanto como fibras de contração rápida como fibras de contração branca. Quais são os destaques? Ela vai ter alta produção, né, alta capacidade de produção de força, a resistência vai ser limitada e ela também tem alta capacidade de fadiga, ou seja, vai cansar muito rápido. Quais são as capacidades metabólicas, né, dessas fibras tipo 2? Então a gente tem aqui um esqueminha. Qual que é ele, professora Iris? Nós temos aí uma maior eficiência na produção do ATP, com base na capacidade do sistema glicolítico. Ela também possui uma elevada capacidade anaeróbia e são recrutadas aí em eventos de resistência mais curto e de maior intensidade. Então, qual que é a mensagem que fica aqui, gente? Se eu tenho predominância de fibra do tipo 2, qual que é o sistema de energia que eu vou utilizar? ATP-CP e o glicolítico. E aí a gente já associa que as características desse tipo de fibra vai ser determinante, né, para eu ativar esse sistema de energia. E o que eu vou precisar anotar em relação a isso? Que essas fibras tipo 2, elas são recrutadas predominantemente nos esforços de curta duração e alta intensidade, de 65% até 70% dessas fibras. E que resume bem o que a gente estudou sobre o sistema de energia, né? Sim. E aí, quais são os exemplos? Então, a gente tem aqui saída de um bloco de partida, uma corrida de 100 metros, execução de um corte rápido no futebol. Então, tudo isso aqui eu vou precisar o quê? De fibras de contração rápida, fibras de contração, fibras do tipo branca, fibras do tipo 2. E aí, para fechar a nossa aula, o que a gente vai considerar para saber um pouquinho mais sobre os tipos de fibra? Então, a gente vai considerar a cor da fibra, que pode ser o quê, professora Iris? Vermelha ou branca. Vamos considerar a velocidade da contração. Rápida ou lenta. Perfeito. O tipo de fibra. Tipo 1 ou tipo 3? Perfeito. Ali tá 3, tá né? 3, mas é o 2. É o 2, gente. Erro de digitação. E nós temos aqui a marcação metabólica, que pode ser oxidativa lenta, oxidativa rápida, glicolítica ou glicolítica rápida. Perfeito. E aí, o que mais que a gente precisa considerar? A identificação dessa fibra. Então, eu vou fazer um exame, tem um exame histoquímico que eu posso fazer, e aí eu posso identificar essa fibra.
Mas, além disso, eu também preciso considerar o quê? O fator genético. Lembra que a gente falou que essas fibras também têm a ver com genética? Nós falamos sobre isso, não falamos, professora Iris? Falamos. Nós também precisamos considerar o fator treinamento. Nós também falamos sobre isso, né? Sim. Que conforme o treinamento a gente vai ter mudanças nesse tipo de fibra, inclusive na treinabilidade do músculo. Nós também vamos considerar outros fatores. Quais serão eles? A função dele, o perfil hormonal e o envelhecimento. O envelhecimento também vai fazer a gente perder, né, essas fibras aí conforme vai envelhecendo. E aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade de como que é feito, né, essa biópsia percutânea para identificar o tipo de músculo. Então é tirado um fragmento ali de tecido e aí é analisado em laboratório. Então faz a secçãozinha, tira a fatia e aí aplica um procedimento, né, um método histoquímico e faz a marcação desses tipos de fibra. Como que a gente pode fazer essa classificação? Então é feito ali uma técnica de coloração, isso em laboratório, tá, gente? É só para vocês entenderem como que é isso. E aí nós temos aqui a coloração mais escura, tipo 1, a coloração branca, tipo 2C ou tipo 2B, e a coloração acinzentada ali, tipo 2A. Então, mediante esse exame, a gente consegue fazer a marcação, né? Identificar o tipo de fibra. Então, nós vamos ficar por aqui, nós vamos para a revisão da aula, e na revisão da aula a gente faz o nosso momento mexa-se. Então, fica comigo, já nós voltamos. Tchau, gente.